Existe uma estrela no céu que ilumina o caminho do bem. Seus raios são como lanternas acesas pro meu caminhar. Farol que vem do alto, invisível força que me conduz. Poder que me ajuda a ir em frente, minha fé, minha luz. Amor que me sustenta e me guia, o sol do meu amanhecer. Meu alimento de todo dia, a minha razão de viver. Meu pai, meu irmão, meu amigo, pra qualquer parada. A mão que desvia os meus passos de qualquer cilada. Há uma força no ar que nós só podemos sentir, que faz a gente sonhar, chorar e até mesmo sorrir. Nem sábios puderam entender, o ateu não consegue explicar. Só sei que esse amor tá no meu peito e eu não posso negar. Há uma luz, há uma luz na noite escura, no fim do túnel, há uma luz. Há uma luz, há uma luz. Abra seus olhos, olhe pro alto, veja Jesus. Amor que me sustenta e me guia, o sol do meu amanhecer. Meu alimento de todo dia, a minha razão de viver. Meu pai, meu irmão, meu amigo, pra qualquer parada. A mão que desvia os meus passos de qualquer cilada. Uma força no ar que nós só podemos sentir, que faz a gente sonhar, chorar e até mesmo sorrir. Nem sábios puderam entender, o ateu não consegue explicar. Só sei que esse amor tá no meu peito e eu não posso negar. Há uma luz, há uma luz na noite escura, no fim do túnel, há uma luz. Há uma luz, há uma luz. Abra seus olhos, olhe pro alto, veja Jesus. Há uma luz, há uma luz na noite escura, no fim do túnel, há uma luz. Há uma luz, há uma luz. Abra seus olhos, olhe pro alto, veja Jesus. Amém. Bom sábado a todos. Há uma luz. Quem acredita que existe essa luz? Quem acredita que essa luz ainda se faz presente hoje e cumpre as promessas que Ele fez no passado? Nosso Deus é um Deus de vitória, nosso Deus é um Deus de promessa e um Deus que nunca quebra suas promessas. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia para a gente começar essa nossa meditação a respeito desse Deus maravilhoso, lá em Deuteronômio 28. Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, capítulo 28. Vamos ler pelo menos do 1
do verso 1 ao verso 7. Deuteronômio 28. É importante que todos acompanhem, temos bastantes passagens para lermos. Deuteronômio 28, 1 vem dizendo: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão de todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Uma palavra poderosa. E muitos de nós ainda duvidamos do poder de Deus para cumprir isso aqui. Eu vou contar para vocês como o livro, em qual base, vamos dizer assim, o livro de Juízes foi escrito. Deus havia feito uma promessa antiga lá para o povo de Israel no Egito, dizendo o quê? Que ele tiraria aquele povo de lá e levaria para onde? Para Canaã, não é? O que tinha em Canaã de tão bom assim? Deus preparou um lugar especial, assim ele disse, onde mana leite e mel, e onde eles poderiam viver em paz. Mas quando a gente chega em Canaã, e vamos abrir um pouquinho nossa Bíblia lá em Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6, mostra um retrato um pouco diferente desse Canaã. Juízes 6, verso 1. Vem dizendo o seguinte: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor entregou na mão dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até as vizinhanças de Gaza. E não deixavam Israel sustento algum, nem ovelha, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem eles, nem seus camelos, e entravam na terra para destruir. Um contraste bem grande. Falamos do povo de Deus, o povo de Deus já na Canaã, onde deveria estar, onde a promessa foi feita. Mas nós vemos um povo de Deus não recebendo os frutos das promessas que Deus fez lá em Deuteronômio 28. Foi bem claro aqui no verso 1 que não foi Deus que quebrou a promessa. Foi o próprio povo que quebrou essa aliança. Mas agora nós vamos entender o porquê. Gravem bem esses nomes: os midianitas, os amalequitas, alguns dos outros povos que moravam nesse lugar, os cananeus, os heveus, os ferezeus. Gravem bem esses nomes. Vamos abrir nossas Bíblias agora em Deuteronômio 20. Deuteronômio 20 fala, em algumas traduções tem como título Leis da Guerra. Em outras traduções da Bíblia vem como título Acerca da Guerra. E aqui vem dizendo mais uma promessa, uma reafirmação das promessas de Deus. Capítulo 20, verso 1. Vem dizendo o seguinte: quando saíres à peleja contra os teus inimigos, e vires camelos e carros e povo em maior em número do que tu,
Não temerás, pois o Senhor, o teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. As lembranças dessa saída da terra do Egito ainda eram reais naquela época dos juízes. Se você pegar o final de Josué e o início de Juízes, você vai ver que o povo se manteve firme após a morte de Josué, justamente por causa dos anciãos que ainda existiam e testemunhavam a respeito das maravilhas que Deus havia feito na época de Josué. E não só na época de Josué, eles também testificavam das maravilhas que Deus fez para tirar aquele povo de Israel de lá do Egito. Essas pessoas que existiam ainda na época dos juízes, sabiam que esse Deus era poderoso para eliminar exércitos sem que um homem sequer levantasse uma arma. E aqui nós temos essa reafirmação aqui no final de Deuteronômio, que afinal, se vocês forem observar bem esse capítulo, é uma ordem de Deus para Israel, para eles se prepararem para chegar em Canaã. Quando eles chegassem lá, eles deveriam executar ao pé da letra o que Deus vem dizendo aqui. E como nós lemos lá em Deuteronômio 28, bendito é aquele que guarda os mandamentos de quem? De Deus. Aquele que guarda é feliz, e a destra de Deus estará proporcionando a segurança. E nós vemos aqui, fazendo um resumo bem rápido, essa primeira parte, vocês vão ver a respeito de povos que habitam muito distantes de onde Israel deveria habitar, na terra de Canaã. E Deus vem dizendo o seguinte, quando, vocês podem acompanhar em casa para a gente não perder muito tempo, mas vem dizendo o seguinte, quando você entrar em contato com povos muito distantes daquele local onde você vai habitar, vocês vão estender a mão da paz, vocês vão pedir a paz. Se eles aceitarem a paz, eles vão ser os seus tributários, ou seja, eles vão ter que desenvolver trabalho escravo ou algo do tipo que rendesse lucro para Israel, ou seja, lograr alguma coisa. Era exatamente isso que está escrito aqui. Agora, se por acaso eles não quiserem a paz, o que você vai fazer, Israel? Vocês vão guerrear contra esse povo, mas vocês vão matar todos os homens. Todo ser do sexo masculino vocês vão eliminar. Pode ler. E vocês vão deixar vivas as mulheres, as crianças, as árvores. Mas isso para povos muito distantes, que assim vem dizendo no verso 15 de Deuteronômio 20. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades destes povos. Essa foi a ordem para cidades que estavam distantes. Agora observa bem a ordem para cidades onde eles iriam tomar e habitar. Observem bem a diferença. 16. Porém, das cidades destas nações, que o Senhor, o teu Deus, te dá em herança, não deixarás com vida tudo o que tem fôlego. Não importa se é mulher, criança, homem ou animal. Nada que tivesse fôlego deveria ficar com vida. Quem lê de primeira, acha que Deus é um Deus tirano, que gosta de derramar sangue. Depois a gente vai pegar um versículo para vocês entenderem um pouco melhor quem eram essas nações. Mas daqui nós já vamos ter uma ideia do porquê que Deus pediu isso. Antes, como te ordenou o Senhor teu Deus, destruí-la-ás totalmente. Quem? Os heteus, os amorreus, lembra desse nome? Os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, para que não vos ensinem a fazer segundo todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, pois pecarias contra o Senhor vosso Deus. Esse é o motivo pelo qual Deus falou, olha, quando você chegar na Canaã, eu te dei aquela terra por herança. Você vai chegar lá, mas você vai eliminar todo mundo que mora lá. Todos os povos, tudo que tem fôlego. Essa foi a ordem de Deus. Mas ele falou, olha, quem estiver distante, você pode, mata os homens, mas você logra aquilo ali, eles vão trabalhar, vão ser tributários, aqueles que quiserem paz também vão ser tributários, e você não mata ninguém. Observem bem a ordem de Deus. E agora nós nos deparamos nessa história, que lá em Juízes 6, o libertador, o juiz daquela época é Gideão. E o povo se encontra naquela situação, sitiado,
O alimento que Deus prometeu, eles já não tinham, porque os midianitas e os amalequitas entravam e roubavam tudo. E agora? Cadê esse Deus? Talvez essa fosse a pergunta que você se fizesse. E essa foi a pergunta que Gideão fez para o anjo. Mas antes de chegarmos lá, vamos entender um pouco por que isso aconteceu. Juízes, capítulo 1, verso 27. Assim que eles chegaram na terra de Canaã, aquela terra foi dividida para as tribos de Israel. E ao ser dividida, cada um ia pegar um pedaço. E quando eles subiram para pegar esses pedaços, vocês lembram do que Deus pediu para eles fazerem? Aqui no 27, que era justamente os termos de Gideão, porque Gideão era da tribo de Manassés. E vem dizendo o seguinte, 27, Juízes 1. Manassés não expulsou os habitantes de Bat-Seã, nem os de Taanaque, nem os de Dor, nem os de Ibelão, nem os de Megido, todas com suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não expulsou de todo. E se você continuar lendo, até o verso 36, você vai ver que as outras tribos também não expulsaram e nem mataram, aniquilaram aqueles que Deus falou que era para fazer. Como vocês viram aqui, os cananeus lograram a terra. Deus falou que era para cananeu lograr a terra. Deus falou que era para acontecer o quê? Então onde mora a fé desse povo? Onde mora a minha fé hoje quando Deus me pede algo? Nós costumamos pregar, cada um aqui prega, que eu tenho certeza, que tudo que é bom vem de Deus, tudo que não é bom não vem de Deus. Se Deus te pede algo, se Deus te ensina algo, é para o seu bem ou é para o seu mal? É para o meu bem ou é para o meu mal? Por mais que eu não entenda os motivos de Deus, por mais que eu não entenda os propósitos de Deus, tudo aquilo que Ele me pede, tudo aquilo que Ele ordena, é para que eu viva bem e viva feliz em harmonia com Ele. O povo de Israel deveria entender isso, eu devo entender isso hoje. Mas se você ver aqui no capítulo 2, vocês vão entender porque Deus retirou parte da promessa. A paz que eles teriam já não vão ter mais. Mas Deus prometeu que estaria em Canaã. Então em Canaã eles estavam. Mas vamos ler aqui o capítulo 2 de Juízes, verso 1. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. E eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Esse é o nosso maravilhoso Deus que nunca invalida suas promessas. Mas e o homem? Verso 2: vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra, antes derribarei os seus altares. Contudo, não obedeceste a minha voz. Que é isso que vocês estão fazendo? E aqui vem o 3: pelo que também eu disse: não expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamarem a esse lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. Aquele povo saiu feliz porque teria um local, uma casa especial onde eles iriam morar, onde não precisariam mais se preocupar com inimigos. Porque aquela promessa de Deus que nós lemos em Deuteronômio 28 garantia a alegria, a felicidade e a boa estadia daquele povo naquela terra. E agora, mais uma vez, o ser humano procura colocar a sua própria vontade na frente da vontade de Deus. E agora Deus fala o seguinte: então se vocês não expulsaram, eu vou deixar eles aí. E eles vão servir por laço. Eles vão servir como uma peste no seu meio, que foi o que aconteceu lá com o caso de Gideão, como nós lemos em Juízes 6, nessa entrada dos midianitas e dos amalequitas. Vocês vão ver que naquela época ali, na casa de Gideão, o pai dele tinha um altar a Baal. O povo se contaminou ou não com os costumes desses outros povos?
O povo se desviou ou não da trajetória que Deus traçou para eles? E hoje, será que não acontece a mesma coisa comigo e com você? Deus falou que não era para lograr, mas eles falaram o seguinte: não, eu vou lograr, a gente vai obter um lucro, a gente não precisa expulsar todo mundo e vai estar tudo bem, nós vamos dominar a terra como Deus falou, e assim como faz com povos muito distantes, nós vamos fazer com os povos próximos. Qual o problema? Hoje em dia, Satanás age assim também nas nossas mentes, na mente da sociedade. Pega aquilo que Deus pede e envolve com um propósito satânico por trás. Aí quando você se depara com aquilo, é uma coisa bonita, você fala: nossa, que legal, isso é de Deus, mas por trás tem o propósito do mal. É assim que Satanás enganou a Israel, e é assim que ele continua nos enganando hoje. Temos vários debates sendo feitos mundo afora graças a esses temas. Um deles, só para citar um desses exemplos nos dias de hoje, foi o debate que teve, já assumiu uma grande repercussão, do Silas Malafaia com a Marília Gabriela. Uma das coisas que ela colocou foi o seguinte: olha, você tem um casal gay, aí eles vão adotar uma criança. Gente, tanta criança que precisa de um lar, tanta criança que precisa de carinho, precisa de oportunidade para se tornar um cidadão digno, e um casal gay quer dar isso, coisa que às vezes um casal hétero não quer, e tem condições. Eu pergunto para vocês, isso é bonito ou não é? Uma adoção. Quem aqui é contra a adoção? Por favor, levanta a mão. Quem é a favor de adoções? Levantem a mão, por favor. É bonito, gente. E o propósito que Deus falou, fica onde? Aconteceu antes, só que com uma cara diferente, mas a técnica é a mesma até hoje. Ele envolve o seu pensamento em algo que você julga ser bom, que Deus aprova a adoção. Deus quer que você cuide de uma criança, mas Deus fala que casal, família é homem e mulher. E aí? Aí a sociedade abraça aquilo. Deus falou: olha, para você exterminar todo mundo, não é para lograr nada para ninguém dessa terra. Aí você vai: não, poxa, Deus falou que é para eu tomar conta dessa, a terra é minha por herança, mas se eu eliminar uma parte e lograr um pouquinho, não faz mal nenhum. Ou seja, a terra vai continuar sendo minha, dominando, e eu logro um pouquinho, daqui a gente tira um pouco de recurso desse povo. Foi isso que Deus falou? Não. A técnica só muda de cara, mas continua sendo a mesma coisa, e o povo vai se perdendo. E agora, para a gente chegar na parte final, vamos analisar o diálogo de Gideão e o anjo do Senhor. Capítulo 6 de Juízes, verso 11. Observa bem. Gideão, ele sabia que ele era do povo de Deus. Gideão conhecia a respeito de Deus. Gideão conhecia a respeito das promessas de Deus. Gideão conhecia a respeito dos mandamentos de Deus. E Gideão, ele não podia se fazer de bobo, porque ele sabia muito bem, porque o povo estava naquela situação. Mas observa o diálogo dele. Observa como Gideão é um homem falho, parecido comigo e parecido com você. 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Olha só a pergunta que ele faz para o anjo do Senhor. Parece muito comigo, né? Deus me dá uma ordem, eu faço completamente o contrário do que ele pede, e agora eu mesmo me ajoelho e pergunto para Deus: Senhor, por que isso tudo está acontecendo? Estranho, né? Mas é parecido comigo, e é parecido com você quando ora. E continua, não para por aí. E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez subir da terra do Egito? Agora ele questiona: Senhor, o Senhor não fez maravilhas antes? E cadê essas maravilhas agora? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas.
Deus entregou ou será que o povo abriu as portas para os midianitas entrarem? Deus nos entrega de mão beijada a Satanás ou a gente que abre a porta para ele entrar na nossa vida? Olha os questionamentos de Gideão, se não se parecem muito com os nossos. E continua dizendo o seguinte: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, meu Senhor, com que livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele vem dizendo: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. E agora ele pede mais uma vez um sinal. E continua aqui, é a primeira vez, perdão, que ele pede esse sinal. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta, e a deponha perante ti. E respondeu ele: esperarei até que volte. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de 1 éfa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos, põe-no sobre esta pedra, e derrama o caldo por cima. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha, e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu da presença de Gideão. Eu pergunto para você: você vê todo dia alguém estendendo o cajado em algum lugar e surgindo fogo e consumindo tudo? Não. Gideão, falho como eu e você, pediu uma prova. E agora o anjo do Senhor dá a prova de que realmente era o anjo do Senhor. E que ele seria o libertador dos midianitas, do povo de Israel em relação aos midianitas. Mais uma vez, Gideão, nesse momento, era o retrato do povo de Israel. Pessoas sem fé, pessoas sem segurança e pessoas que não tinham certeza de estar ouvindo ou não a voz de Deus. Assim era Gideão. Observa bem os questionamentos que ele faz. E agora esse seria o libertador. E a nossa situação hoje é exatamente a mesma. Depois que a humanidade, depois que o povo resolveu não seguir os caminhos de Deus, é necessário voltar a uma nova comunhão. E agora a gente sempre tem duas fases para a gente resolver. A primeira é: se tudo na sua vida está indo bem, segue Deuteronômio 28, entrega o teu caminho ao Senhor e entrega a sua vida em obediência para Ele. Guarda os mandamentos, guarda tudo aquilo que Deus te pede, e você nunca vai ser infeliz. Pode ter tristezas, mas não infelicidade, porque aquele que está com Cristo tem o coração feliz em todos os momentos da vida. Agora, em contrapartida, se a sua vida já chegou no ponto de que você abriu as portas e infelizmente Satanás está fazendo alguma bagunça aí, esse pedaço do sermão de agora mostra que ainda existe solução. Mas você precisa voltar a ter aquela fé. Você precisa voltar a obedecer àquele Deus como você sempre obedeceu antes. E tudo pode ser refeito. Observa que esse Gideão parece comigo e com você. E a primeira coisa que Deus falou para ele foi o seguinte: olha, você vai na casa do seu pai e a gente tem que fazer a limpeza, derruba o altar. E foi isso que ele fez. E o povo daquela cidade ali não gostou. O próprio povo de Israel e os abizeritas, tem um nome estranho, eles não gostaram daquilo. Por isso chamaram Gideão de Jerubaal, porque derrubou o altar de Baal como se Baal fosse alguém importante. Depois daquilo, Gideão ainda pediu mais provas se realmente era Deus que estava falando com ele, se realmente seria ele o libertador do povo. Às vezes a gente não tem certeza do poder de Deus, incrível isso. Mas Gideão também não tinha, um homem como eu e você. E ele pediu mais uma vez uma prova. É aquela velha história do novelo de lã. Você coloca o novelo, eu quero que o novelo apareça molhado e o chão seco. Ah, Senhor, agora eu quero que o chão esteja molhado e o novelo esteja seco. E ele mais uma vez provou ao Senhor, e o Senhor correspondeu a tudo aquilo. Mais uma vez
Deus mostrou que era com Gideão. E agora ele fala, olha, você vai descer naquele arraial. Lembra do que nós lemos no início? Aquele bando de pessoas que parecia um enxame de gafanhotos que você nem conseguia nem ver direito, nem contar. Era esse povo que Gideão teria que descer para enfrentar. Aí você lembra lá da promessa de Deuteronômio 20, você lembra da promessa de Deuteronômio 28, e lembra do que Gideão acabou de citar no diálogo com o anjo, que esse Deus livrou o povo de Israel do Egito. E agora Gideão não tem certeza se ele vai descer e vai ganhar. E ele pede mais uma prova, ou melhor, nesse caso ele não pede, Deus que dá porque sabia o que havia no coração dele. Falou, olha, se você não está seguro, você desce lá no arraial e escuta. Ou seja, os próprios inimigos de Gideão sabiam, Deus já tinha enviado um sonho através da revelação do pão de cevada, de que Gideão destruiria aquele arraial. Daí Gideão se encheu de coragem e fez o que Deus mandou. Aquele povo foi disperso e Gideão juntou mais os outros povos, a tribo de Efraim e outras tribos, para poder perseguir, e acabaram com aquele povo. E assim Gideão libertou Israel. Mas o mais interessante dessa história, está em Juízes 8:22. Primeira coisa que eu digo para vocês, se a sua vida está um caos como estava o povo de Israel, Deus te levanta como libertador. Se a sua família está um caos como estava o povo de Israel, Deus te chama para ser o libertador. Se os seus amigos vivem um caos, Deus te chama para ser o libertador. Lembra de Gideão, era o menor da tribo de Manassés e era o menor da casa de seu pai. Então quem sou eu? Eu não tenho mais desculpa. Se eu for o menor da minha família, o menor da casa de meu pai, Deus também me capacita como capacitou a Gideão. E foi esse Gideão que libertou esse povo. E observa bem a libertação que Gideão fez. Não foi apenas uma libertação física. Libertação física ao ponto do povo sair de suas casas, olhar para o arraial e já não ver mais aquelas pessoas acampadas. Foi também uma libertação espiritual. E observa aqui no verso 22. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós tanto tu como teu filho e o filho do teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. E observa a resposta. Porém Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. Quem dominará? O Senhor dominará sobre vós. Depois de todas aquelas maravilhas, Deus levou o povo a olhar novamente para Deus. Depois de todas aquelas maravilhas que foram feitas, que Gideão fez, mas por intermédio de Deus, Gideão tirou os holofotes de cima de si mesmo e direcionou para Deus. E era como se ele falasse para o povo: sabe aquele Deus que te tirou da terra do Egito? Sabe aquele Deus que te manteve até hoje? Esse mesmo Deus ainda se faz presente, não descumpre promessas e te liberta. Mas de qual lado você está? E essa é a pergunta que fica para a gente hoje: de qual lado nós estamos? Você ainda tem dúvida que Deus cuida de você? O irmão Santana irá louvar para nós. Vamos observar bem a letra dessa música e ao final vamos orar a Deus, e com certeza de que Ele ainda mantém as suas promessas e cuida de nós a cada dia. Quem souber, acompanha comigo, por favor, ok? Deus cuida de mim. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui,
outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Amém. Vamos ficar de pé. Deus quer que você viva feliz. Deus quer me fazer feliz. Mesmo nesse mundo, onde luz e trevas não se combinam, e a luz sempre vai ter dor de cabeça por causa das trevas. Mas mesmo assim, Deus sempre cuida de você e cuida de mim. Ele sempre te traz felicidade em todos os momentos. Esse é o desejo dele. E qual é o seu? Você quer estar debaixo das asas do Pai? Da proteção de Deus? Onde você quer que sua família habite? Onde você quer que os seus amigos habitem? Então vamos orar. E nesse momento, enquanto estiver orando, pense nessas pessoas que você quer que também conheçam esse amor de Deus. Pense como você pode ser o Gideão hoje da sua casa. Mesmo sendo o menor, mesmo sendo aquele que menos sabe falar, mas é esse que Deus usa para libertar. Você quer ser esse homem? Você quer ser essa mulher? Vamos orar. Senhor Deus amado Pai, obrigado, Senhor, pelas bênçãos. Obrigado porque Tu nunca descumpriste as Tuas promessas. Obrigado porque sempre estás presente e sempre preocupado em trazer-nos a felicidade, mesmo aqui nesse mundo caótico. Senhor Deus, estamos aqui porque muitos de nós nos afastamos de Ti. Muitos longe, muitos um pouco perto, mas todos distantes.
Senhor, precisamos voltar, reafirmar o nosso concerto contigo. Precisamos restabelecer o teu altar, Senhor. Mas precisamos da tua força, para que nos dê coragem para mudar esse rumo da nossa vida, mudar a direção e permitir que teu Santo Espírito faça a transformação em nossas vidas. Senhor, é bem verdade que precisamos falar. Não podemos ficar calados quando Satanás ataca o mundo com tantas mentiras, incluindo as tuas verdades para enganar as nações. Senhor Deus, nos dê discernimento e força para pregarmos, força para sermos esse Gideão onde precisamos ser. Senhor Deus, abençoe cada lar e cada um aqui presente. Acompanhe com o Santo Espírito a cada um ao retorno do seu lar e mantenha essa mensagem fixa em nossos corações, para que não possamos pecar contra Ti. É o que eu te peço, imploro e agradeço, em nome de Jesus, amém. Nós vamos sair agora louvando a Deus. E não se esqueçam, hoje às 5h30 nós temos JA. Tragam crianças e adolescentes, é um JA muito especial dos Bravadores Aventureiros. Vamos guiar essas crianças e adolescentes no caminho que elas devem andar, que é ao lado de Cristo.